Boa tarde, pessoal. Estamos de volta. Hoje é 21 de junho, sexta-feira de 2013. Esse vídeo certamente vai tratar da grande notícia das duas últimas semanas do Brasil, dos acontecimentos do Brasil, que culminaram ontem, dia 20 de junho, naquela manifestação monstro de mais de 1 milhão de pessoas em mais de 100 cidades pelo Brasil. Eu vou começar o vídeo tentando fazer um retrospecto assim, cronológico dos acontecimentos, e tendo até por base o próprio vídeo que eu fiz da última vez. Todos sabem que tudo começou em São Paulo há 2 semanas, com o protesto de grupos organizados pelo PSOL, para criticar o aumento das passagens de ônibus dadas pelo próprio prefeito Haddad do PT. A coisa foi feita de tal modo que quem levasse a culpa seria o Alckmin do governo do estado de São Paulo. A semana transcorreu, ainda naquele mesmo dia, claro, houve os quebra-quebras, houve o enfrentamento da polícia por aqueles grupos radicais, mais tarde eu vou falar bem amplamente sobre isso, aquela massa de manobra dos grupos radicais que usam o rebotalho da sociedade para fazer aquilo. Eles conseguiram inicialmente o primeiro objetivo, que foi lançar novamente o povo contra a polícia contra o povo, se passando por vítimas daquela velha estratégia revolucionária Che Guevara deles. A coisa chegou num clímax, no entanto, numa sexta-feira que antecedeu o jogo de estreia da Copa das Confederações, aquele jogo que a Dilma foi vaiada. Foi sábado 15. No dia 14, na sexta-feira, houve a queima de pneus em Brasília por gente recrutada nas vilas, nos lugares mais pobres de Brasília, por uma ONG chamada Brasil e Desenvolvimento, com uma das suas representantes que pagou R$250 e pagou uma claque para gritar palavras de ordem contra a Copa. O movimento chamava-se Copa pra Quem? Esse é um movimento que existe em todo o Brasil. Em cada uma das 12 cidades que será a sede da Copa do Mundo, existe já estruturado um movimento desse, chefiado sempre por um integrante do PSOL. O PSOL, como já escrevi no Facebook, já me manifestei para alguns amigos, o PSOL tem a primazia de receber verbas especiais junto ao gabinete, à Secretaria da Presidência da República, chefiada por Gilberto Carvalho. Esse pessoal, que são oriundos da UNB, são todos filhinhos de papai, ricos, pais com altos cargos no governo federal do Lula e Dilma. Esse pessoal todo é comunista, todo é revolucionário, todos pertencem ao PSOL, sem exceção. Eles chegaram a constituir um grupo à parte, especializado para os ataques urbanos, no tipo de manifestação que eles fizeram em São Paulo, no movimento do Passe Livre. Por trás disso, Luciana Genro, que recebe verbas copiosas, verbas públicas copiosas da própria Secretaria da Presidência da República. Pois bem, eles queimaram os pneus, mas a polícia do Distrito Federal, do governo do Aguinaldo Queiroz, petista, percebeu o ambiente e com medo que fosse responsabilizado, chamou a polícia e logo descobriu que era gente ligada a Gilberto Carvalho. O que aconteceu? A Globo até publicou isso mais adiante. Então isso foi no dia 14, sexta-feira. No dia seguinte, foi o dia da famosa vaia. Aquele clima que havia em São Paulo se deslocou para Brasília por conta dessa manifestação, dessa queima de pneus, novamente repetindo aquelas ações de rua, com polícia, cacetete, gás lacrimogêneo, bomba de efeito moral. Aquele ambiente contaminou o dia seguinte, no dia do jogo, e houve aquela estrepitosa vaia, uma vaia que teve repercussão internacional. Tratava-se da abertura da Copa das Confederações, o mundo inteiro olhando, a FIFA interessada no bom andamento das coisas para o seu lucrinho, e aconteceu o pior para a Dilma, ela foi vaiada, e a partir daquele momento o governo federal entrou em crise.
já havia notícia que a Dilma já vinha baixando nas pesquisas, uma pesquisa da Datafolha, mais tarde confirmada pelo Ibope, mas ainda assim antes, uma pesquisa que começou no dia 10 até o dia 14. Ela não incluiu a vaia. Não houve nenhuma pesquisa Ibope depois da vaia da Dilma. E ele já mostrava uma queda de 8 pontos percentuais na popularidade da Dilma. Ocorre que a Dilma e o Gilberto Carvalho hoje estão brigados, estão separados. O Gilberto Carvalho é o cara do Lula dentro do governo da Dilma, é a cota Lula, como se diz em política. A cota Lula é um ministério, uma secretaria importante, que dispõe de verbas incalculáveis. Aquele gabinete dispõe assim, faz gasto de 167 mil reais por dia, um total de 54 ou 57 milhões de reais à disposição, aquele dinheiro do cartão corporativo que a Dilma e seu gabinete não presta contas a ninguém. Pois bem, esse movimento, essa vaia, causou na Dilma uma desestabilização. Um ambiente muito ruim começou a se criar naquele dia. A partir da vaia, com um movimento já nacional, e eu disse no vídeo passado que havia uma orquestração, era essa orquestração a que me referia, a orquestração do movimento do Passe Livre em São Paulo. São movimentos plantados, criados para criar confusão e desestabilização do governo Alckmin. Esse era o objetivo de São Paulo, onde a Luciana Genro tem pretensões de ser deputada federal, já que não pode concorrer em Porto Alegre por causa do pai dela, o Tarso Genro. E assim chegamos, e assim as coisas foram aumentando, uma bola de neve, as manifestações começaram a atrair as pessoas, estas não organizadas, certamente, e esta é uma manifestação espontânea, quando centenas de milhares de pessoas começam a se reunir em várias cidades, e é o que nós vimos, todos nós sabemos, das diversas e diferentes agendas que cada pessoa tem. Um reclama isso, outro reclama aquilo, quer dizer, existe um clima de grande insatisfação. A história oficial contada pela mídia brasileira é completamente diferente. A mídia brasileira, a Globo, a Bandeirante, o SBT, a RBS em Porto Alegre, o Estadão, Folha de São Paulo, escondem a origem criminosa dos protestos, que nasceu do próprio governo, configurando uma situação do Frankenstein. O Dr. Victor Frankenstein criou um monstro e o monstro veio para pegar o Dr. Victor Frankenstein. Foi isso que aconteceu. Lembra aquela analogia do Leviatã contra o Behemoth? Os dois monstros bíblicos, um luta contra o outro. Behemoth é o povo na rua, furioso, feroz, destruindo tudo. O Leviatã é o Estado, que tenta impedir o movimento do Behemoth. Casualmente eu tinha falado antes sobre isso é uma metáfora política, evidentemente, que a gente usa. Hobbes usava o Leviatã, foi ele que foi o primeiro a usar como metáfora política uma palavra bíblica. Mas eu tinha me referido sobre o livro do Anthony Burgess, sobre o Antecedents, onde existia uma sociedade numa fase de liberalismo puro, libertarianismo puro, de total confiança na possibilidade humana, eles podiam fazer o que bem entendiam, até que as coisas ficaram muito perigosas e fora do controle, e aquela sociedade teve que voltar a uma situação austera, de rigor, de controle do Estado, a fase augustiniana, como dizia o Anthony Burgess. Novamente, e disso eu me aproveitei, inclusive, para falar sobre a elite de leões e elites raposas, que nomeia o PT como as elites raposas do momento. Eu não sabia, no momento que dizia isso, que poucos dias depois os acontecimentos iriam me dar razão. Porque a gente viu que essas raposas atrevidas, como eu caracterizei as raposas, são ladras, são rápidas, são atrevidas, são ousadas, não medem consequências. O resultado sempre é que elas, de tanto ir à fonte, como é que é? Tanto ir, eles quebram o focinho, né? Foi o que aconteceu. Agora, o movimento ganhou as ruas, não tem mais o controle deles, o monstrinho está solta, Behemoth está solta, o Frankenstein está solto. E aqui vem aquela questão. Mas esse povo que está na rua está sendo comandado por quem? Existe uma entidade que comanda isso?
eu já fiz a separação. Os movimentos, o movimento do passe livre é um bom exemplo disso, Luciana Genro, essa turma do PSOL. Esse é um movimento orquestrado, organizado, revolucionário, típico deles, faz isso há anos, não tem nenhuma novidade nisso. E usam partidecos auxiliares, tipo PSTU e o próprio PSOL. No entanto, quando esse movimento cresceu em número, um movimento horizontal que se espalhou pelo Brasil, ali não há orquestração. As pessoas, levadas por insatisfação, foram às ruas, mas sem um controle central, não há uma ideia central. E é disso que nós nos queixamos. E agora entra a história da Dilma. A história da Dilma não, vem a história da mídia, que tenta proteger a Dilma, o governo Dilma e o governo PT. A mídia ignora, não fala em absoluto sobre esse movimento organizado, fala num movimento de reivindicação geral, que não tem uma unicidade, não tem uma organicidade, é um movimento sem lideranças. Para nós que estudamos esse fenômeno há muito tempo, a gente sabe que essas lideranças não estão aqui no Brasil. Esses são movimentos não orquestrados, são movimentos já colocados em marcha de forma automática já há anos, por forças da nova ordem mundial. É aí que entra a história do Soros, entra a história da ONU e a própria FIFA, com uma dessas ONGs mundialistas. A propósito da Copa das Confederações, a turma petista teve o azar que isso aconteceu justamente quando os holofotes estavam sobre o Brasil. Então, a FIFA, dando as suas ordens, aplicando a sua lei geral da FIFA sobre o Brasil, cobrando o compromisso, ficou bem claro que o Brasil não tinha condições de sediar nem esta, nem a próxima, no ano que vem, a Copa do Mundo. Nós não temos a infraestrutura, etc, etc, etc. Todo mundo sabe disso, mas ficou bem claro que havia um enorme desperdício de dinheiro na construção de estádios absolutamente dispensáveis, em lugares onde nem sequer existe futebol, com preços superfaturados. A roubalheira ficou escancarada naquilo justamente que o povo brasileiro está mais atento, que é o futebol. Como eu disse da outra vez, se frustrou a tentativa da Globo de criar pátria em chuteiras. Não há pátria nenhuma em chuteiras. Hoje, por exemplo, o UOL faz uma enquete que mostra que 70 e tantos por cento dos que respondem à enquete não são favoráveis e que se continue. Não há ambiente para disputas e competições esportivas no Brasil neste momento. Apenas 20 e tantos por cento acham que há. Isso é um sintoma claro, eu vou ter que considerar essa pesquisa como consistente, ela está mais ou menos refletindo a vontade das pessoas. Essas pessoas estão até envergonhadas dessa Copa do Mundo, produzindo esses gastos, quando nós não temos serviços públicos decentes e jogamos dinheiro pela janela. Uma janela que os petistas vão lá atrás e depois saem da janela e vão lá e pegam o dinheiro. Tudo começou com o Lula, novamente, Lula, Ricardo Teixeira, presidente da CBF, e Sepp Blatter, três ladrões, mais Avelange, outro ladrão, que teve que se afastar de ser presidente honorário de honra da FIFA. Esses três ladrões, Sepp Blatter, presidente da FIFA, Lula, Ricardo Teixeira, com auxílio do Pelé, puxa-saco de sempre, bolaram a Copa do Mundo de 2014. Sepp Blatter, todos vislumbraram ali a possibilidade de ganhar fabulosas somas de dinheiro. A FIFA sempre faz isso. Encontrou um parceiro ideal em Lula, um sem vergonha que, desde que virou presidente, saiu jogando pelo mundo dinheiro fora, dinheiro que ele bota dinheiro em ditadores africanos sanguinários, que, por sua vez, depositam em contas na Suíça, onde o Lula tem a sua parte. Acredito piamente que Lula seja um homem bilionário hoje por conta disso. O próprio filho dele, o Lulinha, tem um avião de 50 milhões de reais. Né? Pois bem, o que nós temos hoje? Nós temos um processo histórico. Está rolando um processo histórico. Parece uma revolução. Eu me considerei em estado de revolução. Claro que eu adoro ver quando se queimam bandeiras do PT. É a minha capa hoje do Facebook. Queimar bandeiras do PT é sempre uma boa imagem. Né? Ouvir o PT ser vaiado é música para os meus ouvidos. Eu estou adorando isso. E eu também estou pouco me lixando para quem não está adorando isso. Né? Eu sei dos perigos que corremos. Estamos num processo revolucionário, ou parecido com um processo revolucionário, onde ninguém sabe o que está acontecendo.
Essa é a lição do próprio Trotsky, naquele primeiro volume do História da Revolução Russa, que ele escreveu. O Trotsky dizia: durante a Revolução não sabemos de nada. Nada sabemos. Nós não sabemos como é que as coisas vão acontecer. Existem coisas absolutamente imprevisíveis. E esse é o pior momento da Revolução. Também é o momento mais emocionante da Revolução. É quando as pessoas se empolgam, embora não saibam o que está acontecendo. É uma coisa emocional, ela vem de dentro. É uma ânsia que se manifesta absolutamente irrefletida, não mede consequências, porque não há como conhecer as consequências a priori. Esse é o estado revolucionário. Esse é o estado de coisa que está acontecendo no Brasil. Hoje, milhões de pessoas estão se questionando o que está acontecendo com o Brasil. Lá fora, na mídia externa, ontem li um texto da CNN. Aliás, eu gostei muito. Olha de quem que eu estou falando, da CNN, que é uma mídia vagabunda. A CNN está para o Obama, assim como a Globo está para Lula. Pois essa mídia safada do CNN fez o diagnóstico correto da situação do Brasil. Claro, ela não fala em socialismo, ela não cita especificamente as corrupções, assim, com os detalhes que nós brasileiros conhecemos. Ela não fala da consequência do socialismo, ela não evita isso, certamente. Ela não seria boba de falar nisso. Mas ela fez o diagnóstico correto. Um diagnóstico que a nossa mídia é incapaz de fazer. Então nós estamos diante de uma situação que lá fora a CNN, BBC fazem textos absolutamente corretos sobre o que está acontecendo aqui e a nossa mídia não faz esse discurso, porque ela esconde realmente as causas dessa situação caótica em que nos encontramos. 10 anos de comunismo, 10 anos de socialismo revolucionário no Brasil causaram isso. Os puxa-sacos do governo, da mídia, da Coimbra, na Zero Hora em Porto Alegre, até que eu ouço com mais frequência, é o representante típico dessa propaganda enganosa petista, que o Brasil melhorou, que 30, 40, esse número até já foi maior, agora está diminuindo. Agora parece que já está em 30 milhões de brasileiros saíram da miséria e ingressaram na classe média. Uma lei física foi revogada nesse instante. Milhões subiram e ninguém desceu. Ora, eu desci, eu me considero que eu desci. Houve uma classe média que desceu para que alguém pudesse subir. Mas isso não é o principal fato. Classe rica, classe média, classe inferior, classe baixa, sempre houve. George Orwell, no seu 1984, dizia claramente: a classe rica luta para ficar onde está, a classe média quer o lugar da classe rica, e a classe baixa quer o lugar da classe média. Essa é a luta. Mas o PT, o socialismo, o comunismo, em 10 anos de Lula, mais 8 anos de Fernando Henrique Cardoso, que tem culpa no cartório, sim. Então, são 18 anos de comunismo, de socialismo no Brasil, criou-se uma quarta classe. Essa classe que eu chamo desses Che Guevara, esses Mano Coringão. O pessoal de São Paulo conhece os Mano do Coringa, do Coringão, aquela malandragem, aqueles craqueiros, aqueles arruaceiros, ladrões, são ratos, eles são legião. Essa classe foi construída pelo socialismo. Essa classe, aliás, é aquela classe que dá voto para eles. O PT é o partido que fez o maior arrastão da história no Brasil do pior tipo de gente que tem na sociedade humana. O rebotalho, a escória humana, o PT arrebanhou, fez o arrastão disso aí. Eles chamam isso de inclusão social. Pois bem, eles incluíram socialmente bandidos da pior espécie, viciados da pior espécie. Além de nos entregar uma educação vagabunda de Paulo Freire, além de nos entregar uma saúde vagabunda que não aplica dinheiro em hospitais, além de nos ter roubado toda a segurança, eles ainda tiram o sarro da nossa cara inventando pacificação de bandido. Ora, bandidos pacificados? Bom, os bandidos estão pacificados. Quem não está pacificando é a sociedade, que está à mercê deles. Pois essa escória de bandidos, patrocinado com dinheiro que é nosso, que esse governo Lula e Dilma distribuíram para eles, essa classe vagabunda está nas ruas hoje. Esses Che Guevara estão fazendo esse quebra-quebra. O monstro criado pelo PT se voltou contra ele. É por isso que eu estou gostando dessa revolução, entre aspas. Eu estou me lixando se tem gente que não gosta. O que eu posso fazer? Eu não esperava que isso acontecesse. Até honestamente, eu esperava que alguma coisa acontecesse no ano que vem. Para minha surpresa, já aconteceu agora. Eles precipitaram as coisas e as coisas aconteceram. A imagem do Brasil hoje é a pior possível na Europa e nos Estados Unidos.
Esse texto da CNN que eu me referi falava que o que é isso, povo amante do futebol, fanáticos do futebol, o que vocês fizeram? Pergunta-se o jornalista, aliás, que é brasileiro. E ali ele explica o que aconteceu. Os desmandos, a corrupção, os gastos inúteis, a falta de critérios e uma absoluta incompetência de governar. A incompetenta presidenta Dilma Rousseff está com seus dias contados. Fritou a bolacha da dona Dilma. Não há mais como ela ser presidente do Brasil. Ela não tem nenhuma autoridade. Ela tem que ir a São Paulo para pedir para ir no banheiro. Ela tem que se reunir com o Lula. Aliás, a reunião do Lula, João Santana, o marqueteiro deles, mais o Haddad, foram se reunir em São Paulo, às escondidas, porque ela simplesmente não sabe o que vai fazer. O discurso que ela fez, aquele discurso terrível, que uma neurolinguística assim, muito mediana consegue detectar, uma mulher mentindo uma vez atrás da outra, com um olhar escapista, aquilo já mostrava a sua fragilidade, mas as coisas devem estar bem piores. Nós não sabemos ainda nem um décimo do que está acontecendo no íntimo dessa mulher. O fato é que ela não tem mais condições de ser presidente da República. Hoje é esperado o que vai resultar da tal reunião com o ministro da Justiça, que é outro que deveria pedir demissão, com o seu Gilberto Carvalho, que já deveria ter saído, e eu acho que vai ser expulso pela Dilma. Isso produz choque dela com o Lula. Pois bem, o que vai acontecer para nós dessas resoluções? A FIFA anda cobrando segurança para si mesma, para as pessoas, os torcedores, para as seleções convidadas, e o Brasil tem agora menos de 24 horas, porque o jogo é amanhã. Nada foi resolvido. Eu acho que essa Copa das Confederações ela não vai terminar. Talvez saia o jogo de amanhã, mas é impossível. A não ser que tudo pare agora. Eu acho que não vai parar agora. E se for pelo meu desejo, esse povo tem que continuar na rua. Não podemos recuar. Nossa missão agora, então nós temos uma missão. Eu já tinha, agora fiquei mais imbuído dessa missão, que é de educar o povo. Nós, do Facebook, nós, que somos ilustrados, educados, temos cultura, conhecimento e conhecemos o veneno comunista, nós somos únicos que podem educar o povo brasileiro e dar um sentido e dar uma orientação para ele. E o povo que vai descobrir a sua liderança, que ele vai se organizar depois de educado. Vai ser uma longa luta, meses pela frente nós teremos. A situação econômica, como eu disse há pouco, do Brasil é péssima, o dólar não para de crescer, hoje já está em 2,26, os investidores estão retirando, o Brasil já tinha caído na Standard Poor's, já era um país perigoso de investimento, agora piorou. A credibilidade do Brasil foi a zero. Aquele ataque desses vândalos Che Guevara no Itamaraty ontem é simbólico, ele mostra como o lado que se volta para o exterior do Brasil foi cortado. O Brasil está sem comunicações com o exterior que vale a pena. Ele pode manter canais ainda com os bandidos de sempre, com os caras do Fórum de São Paulo. Por falar em Fórum de São Paulo, nós temos que educar esse povo e identificar esse Fórum de São Paulo. Mas para isso nós temos que desmascarar a mídia. É função de cada um de nós. Porque eu já disse, nós estamos numa luta que nós somos colocados nela. Nós não criamos essa situação. Direitista nenhum criou essa situação. Foi eles mesmos que criaram essa situação. Pois bem, nós temos uma oportunidade única, nós estamos aqui no Brasil, então podemos fazer isso aqui no Brasil. Começar a educar essas pessoas, através da denúncia da mídia, denunciar as mentiras da Bandeirante. Aliás, faço isso há anos. Aqui mais exatamente em Porto Alegre, por causa da RBS, que é assim com a Globo, é a mesma coisa da Globo. Hoje a notícia, por exemplo, Tarso Genro mandou a Brigada Militar proteger a 0 hora dos Che Guevaras, porque a 0 hora é riquíssima para esse governo petista aqui do Rio Grande do Sul. Pois bem, essa é a nossa missão, educar o povo, denunciar a mídia mentirosa, denunciar a Bandeirante, aqueles âncoras mentirosos, e a cara deles não tá boa. Isso me dá uma grande satisfação, ver a dona Patrícia Poeta assustada com o que está acontecendo. Ela que tem um maridinho petista ligado ao gabinete lá da Dilma, que veio tomar conta do jornalismo da Globo,
A cara deles não estava boa. Michou a história do povo em chuteiras, né? Como eu falei da outra vez, não há povo nenhum em chuteiras, muito menos agora. Ninguém mais quer saber de futebol da maneira como está sendo colocado, né? Infelizmente a seleção continua ganhando, resolveu jogar bem justo na hora que o Brasil está no seu pior momento. Então estamos numa revolução. Se nós somos massa de manobra, podemos ser. Por um lado, podemos ser. Mas as coisas mudaram. A Revolução Russa não era... as comunicações na época não eram como nós temos hoje. Nós temos uma velocidade de informação, até temos informação demais, que a gente custa para processar. Mas, de qualquer modo, se estamos sendo usados como massa de manobra, eu estou até gostando de ser um componente dessa massa de manobra. Eu sou um idiota útil hoje, muito feliz. Obrigado pela audiência de vocês.